Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Linha na TV. Hoje, com muito carinho, recebendo aqui a visita de Kênia Marques. Ela, que é prefeita da cidade de Santana de Pirapama. Kênia Marques dos Santos é uma garota, podemos dizer assim, que entrou aí para a política desde cedo e vai contar a sua história para nós. Olá, Kênia, tudo bem? Tudo bem, Mara? Tudo jóia. Os nossos telespectadores, Kênia, têm a curiosidade, porque você hoje é prefeita de uma cidade que, como eu costumo dizer, cabem 3 Sete Lagoas lá dentro. Então as pessoas às vezes se assustam muito, mas Santana de Pirapama, um território tão grande. Mas antes de falarmos disso, eu quero saber quem é Kênia Marques. Eu gostaria de saber seus pais, seus irmãos, onde você nasceu, enfim, como começou a sua vida. Quem é Kênia? Bom, Kênia Marques dos Santos é filha de Ivone Maria dos Santos, é uma pessoa humilde, de família muito honesta, graças a Deus, mas muito humilde. Nasci aqui em Sete Lagoas, porque em Santana de Pirapama não tinha maternidade, né? Não tem. Aliás, como até hoje, né? Como até hoje não tem, mas resido em Santana de Pirapama desde que nasci, só vim aqui em Sete Lagoas nascer e voltei. Só para nascer? Só para nascer e voltei. E meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais novos, né? O Caio e a Aline. Tenho um sobrinho lindo. Que é a paixão da sua vida? É a paixão da minha vida, meu sobrinho. E tenho minha avó, graças a Deus até hoje, que está com 87 anos, a dona Ambrosina. É uma pessoa que vem de uma trajetória de vida muito longa, muito sofrida, mas muito alegre, graças a Deus. E hoje está aí, né, com a idade que tem, mas firme, não dá trabalho nenhum. Uma pessoa lúcida, já trabalhou com o Sr. Roque muitos anos, né? Naquela época era o padre de Pirapama, padre praticamente prefeito, que ele ditava todas as normas. Naquela época tinha isso, né? Já tinha isso. Os coronéis não eram os prefeitos, eram os padres? Eram os padres, né? Mas uma pessoa extremamente maravilhosa. O Sr. Roque foi quem não conheci, né, assim, de conversar com ele, porque eu era bem pequenininha quando ele faleceu. Foi meu batizado, foi o último que ele fez, Santana de Pirapama. Meu tio, que tinha 15 anos, acompanhou toda essa trajetória da vida dele. Você fala do Monsenhor Roque? Do Monsenhor Roque, junto com a minha avó, né? Então a gente, é uma história muito longa, Maran, porque vem de muitas e muitas participações de vidas de muitas pessoas de Santana de Pirapama, né? Mas graças a Deus, agradeço todos os dias, porque faço parte dessa família humilde, de pessoas que sempre trabalharam e lutaram. Minha mãe, para ter ideia, ela sempre trabalhou na casa dos outros. Depois começou a trabalhar no Hospital de Pirapama como faxineira. E ela conseguiu estudar, né? Ela fez um curso técnico de enfermagem na época. Agradeço muito ao Sr. Alberto Tameirão, que é o pai do ex-prefeito Albertinho. Do ex-prefeito Albertinho. Praticamente família, né? É uma ligação muito Aliás, grande. você teve essa passagem da sua vida também, uma vez que sua mãe, né, sua família trabalhou com a família dele, você teve essa ligação, pelo que eu sei, você cresceu, posso dizer, dentro da família Tameirão, né? Na verdade, quando eu nasci, a minha mãe logo depois começou a trabalhar na casa do Sr. Alberto, né? Lá no comércio. A minha avó trabalhou na casa, minha tia trabalhou na casa, meu padrinho, que é o Luiz Gonzaga, trabalhou na mercearia da época. E você cresceu junto com o Tameirão? E cresci lá, né? Apesar da diferença de idade, né? Crescemos juntos lá. E depois disso, como eu estava falando, minha mãe trabalhava no comércio, foi embora para a roça, para a zona rural. Dentro mesmo de Pirapama? Dentro de Pirapama. E depois ela voltou, o Sr. Alberto arrumou esse emprego para ela no hospital. Foi quando ela iniciou? Iniciou lá no hospital. Não lembro a data certinha, não. Eu estava com os meus, acho que 15 para 16. Então já foi nesse mandato do Tameirão? Já foi. Do Tameirão pai? Do pai. E aí ela conseguiu estudar, fez um curso técnico, formou para técnica de enfermagem, foi para a área da enfermagem. Já no mandato da dona Dalva. Quer dizer, na verdade, pelo que eu posso entender, a sua mãe, que é uma pessoa extremamente ligada à área da saúde, conhece todas as profissões, de certa forma, dentro do hospital. Começou como faxineira e passou para enfermeira e foi crescendo. E foi crescendo. Então eu tenho muito orgulho
de ser filho de quem eu sou. Minha mãe foi pai e mãe, né? Eu não, na verdade, não conheci meu pai quando criança e também nunca me fez falta. Minha mãe foi quem criou. Sua mãe foi pai e mãe? Foi pai e mãe junto com a minha avó, meus tios, né? Então eu sou muito grata a Deus por ter tido a educação que eu tive. Você sempre fala, Kênia, que você tem um carinho muito grande por Santana de Pirapama, pelo povo de Santana de Pirapama, principalmente o povo mais humilde, porque vocês, de certa forma, cresceram nesse meio. Pirapama tem essa característica familiar, apesar da política acirrada, existe esse lado da família, né? Um querendo ajudar o outro, é assim mesmo, Kênia? Pirapama é assim, mano. Desde que eu me entendo por gente, desde criança, né, das épocas de rouba-bandeira, queimadas, da época do colégio, da época que Pirapama ainda era, as ruas eram de cascalho, né? Não tinha nem calçamento na época, em Santana de Pirapama, na minha rua mesmo não tinha calçamento. Quer dizer que isso aconteceu na gestão do Tameirão para cá? Como é que foi essa questão do calçamento? Porque essa parte eu não sabia. Não, o calçamento começou em Pirapama desde a época do Zé Repórter para cá. Do Zé Repórter. Isso. Então, que parece que foi o que revolucionou Pirapama naquela época, né? Foi quem começou e fez muito por Pirapama, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho, porque eu sei que você também tem muitas histórias, mas vamos continuar falando sobre você. Então, você cresceu nessas ruas encascalhadas e aquela amizade se movimentando. E Pirapama é assim, todo mundo, às vezes, tem, né, essa questão de política lá, essa rixa política, mas é como se fosse uma família muito grande, né, que quando alguém precisa do outro, todo mundo se dispõe a ajudar. Importante. É isso que é bom em Pirapama. Eu falo que Pirapama apesar de todas as dificuldades, tudo que acontece, né, que a gente vem passando, injustiças, mas né? Claro. Pirapama ainda é um cantinho assim que eu falo, que eu sempre brinco e falo que Pirapama sempre foi um pedacinho do paraíso, é Pirapama. É onde faz parte, a grande Pirapama é onde Sete Lagoas faz parte, não é isso? É isso. Porque ali é onde todo mundo conhece todo mundo, todo claro. mundo convive com todo mundo. Claro. Se tiver que brigar, briga também, mas está sempre todo mundo muito unido. No final está todo mundo unido. Pirapama é especial. Pois é, e você viu a sua mãe crescendo nesse ambiente de hospital. Foi aí que nasceu o seu desejo da área da enfermagem? Porque você hoje é formada em enfermagem, não é isso? Sou. Na verdade, eu era louca com medicina, né? Mas nunca tive condições financeiras para fazer uma faculdade de medicina. E sempre vendo aquela luta da minha mãe na área da saúde, ela falou comigo um dia assim, falei, mãe, eu vou fazer história. Sempre gostei muito de história. Professora? Aí ela falou comigo assim, faz enfermagem. Eu falei, não, enfermagem não. Só porque a senhora é técnica de enfermagem também tem que ser. Aí ela falou, não, porque eu acho que você vai levar jeito. E assim eu fiz um técnico de enfermagem, não continuei, parei e fui para a faculdade de enfermagem. Quer dizer, você formou aqui em Sete Lagoas? Aqui em Sete Lagoas, no Ciências da Vida. No Ciências da Vida. Quer dizer, hoje a nossa prefeita, Kênia Marques, de Santana de Pirapama, também é enfermeira formada. Enfermeira, graças a Deus. E a gente vê o seguinte, Kênia, você cresceu nesse ambiente, com a sua mãe participando, de certa forma, vocês cresceram dentro do ambiente político, porque afinal de contas a família Tameirão é uma família tradicional na política de Santana de Pirapama, e eu gostaria de saber se foi aí que nasceu esse desejo seu de se introduzir na política. Apesar que a gente conhece a sua história, eu quero que você comece lá do início. Como é que nasceu essa vontade sua, tipo assim, eu quero participar da política de Santana de Pirapama? Desde muito nova, dos meus 11, 12 anos, eu sempre fiz parte de grupo de jovens, eu era coordenadora do grupo de jovens, grupo de adolescentes. Dentro de sala de aula a gente sempre estava à frente, né? Nem que fosse das bagunças, mas a gente sempre estava à frente. E muito. E meu tio, o Luiz Gonzaga, foi vereador. E na família, assim, é só ele que foi vereador e que tem mesmo a política no sangue. Certo. A minha mãe foi candidata também, mas foi por intermédio dele, por insistência dele, ela foi candidata, ela queria também ser candidata para ajudar mais ainda o povo. Uhum. E eu lembro que eu tinha uns 8 anos quando o padrinho foi candidato. Padrinho que você fala ou seu tio? Luiz. Luiz, meu tio. E ele me colocava, naquela época não tinha a urna, né?
era cédulas. Que, aliás, é uma coisa interessante, né? Cédulas que alguns países, como os Estados Unidos, adotam até hoje. Mas essa é uma outra história, né? Isso. E eu ficava curiosa e falava, ô padrinho, deixa eu preencher seu número aqui nesse papel. Na cédula. Aí eu falava, mas você não sabe nem escrever direito? Eu falava, sei sim. E escrevia? Escrevia. Você tinha quantos anos? Aí eu tinha uns 8. 8 anos de idade? Foi, uns 8 anos. E escrevia a cédula e ele sempre, padrinho sempre foi o segundo pai, né? Também. Claro. Que ajudou a criar e me levava para tudo quanto era lugar. E geralmente as reuniões Quer dizer, político levando uma pessoa, uma criança para tudo quanto é lugar, é lógico que nasce aquela vontade. E levava para as reuniões dele, eu participava das reuniões na casa dele. E naquela época era tudo muito diferente, né, Mara? E comecei depois, fui coordenadora de grupo de jovens e tinha uma certa liderança, não política, né? Mas já tinha. E comecei a trabalhar com o Alberto no comércio dele, na época que ele foi prefeito, né? E era a maior venda da cidade, me parece? Era a maior venda da cidade. Era o Alberto no comércio, na mercearia dele, né? Tinha o Disseu Ribeiro. Que era o lado com as bugigangas, as famosas bugigangas, né? Com os tecidos, né? Tecidos. Maravilhosos. Calçados. Disseu Pepeu também tinha? Disseu Pepeu tinha uma loja lá na cidade. Tinha também o grande Celso Reis. Que tinha uma mercearia, eu me lembro. E por aí vai, várias outras pessoas. O Zé Conga já tinha também uma mercearia. Também o Zé Conga? Mas a maior mercearia de Pirapama era do Alberto. Então quando eu comecei a trabalhar lá, ele já era o prefeito. E a gente via aquela correria e, por sinal, uma pessoa muito respeitada, né? Um excelente, eu sou até suspeita de falar dele, um carinho muito grande, uma saudade muito grande dele, muito respeitado. O Alberto não era homem de aceitar, não levava desaforo de ninguém e também não tinha o rabo preso com ninguém. Eu até sei, me permite um adendo aí que você está dizendo essa parte aí, eu sei de algumas histórias contadas pelo Alberto Filho, Alberto Tamirão, o ex-prefeito, que também é o seu grande amigo, né, e companheiro, de algumas briguinhas que de vez em quando ele tinha com outro coronel lá, que seria o senhor Monsenhor Roque. De vez em quando os dois entravam no pequeno desentendimento. Mas esses desentendimentos eu não... Você não participou? Não, porque eu era muito criança, né? Eu não Mas lembro. as histórias que você ouve contar... As histórias eu já escutei várias vezes, inclusive da minha avó, que tanto trabalhou na casa do Monsenhor Roque, como trabalhou na casa do São Alberto também. Né? Então, tem muitas histórias. Era a briga do padre com o prefeito, que aliás isso aí está sendo comum até hoje, né? Até hoje. Até hoje só existe porque naquela época essa briga de padre com o prefeito era uma coisa mais saudável, mais... Uma queda de braço onde quem ganhava era o padre, devido à religiosidade. Eu poderia dizer isso? Pode, né? Porque eu falo que o Alberto era um homem de muita fé, né? Respeitava demais, religioso demais, de muita fé. Pode-se dizer que sim. Mas era uma briga saudável, era uma briga gostosa. Que depois se entendiam. Entendi. Aí o Monsenhor Roque mandava lá a leiteirinha para pegar o leite, eu mandava o leite sem problema e por aí afora aí. Que bacana. Né? E esse foi o ambiente que você foi criada? Eu fui criada assim, né? Eu fui criada nessa vida, posso dizer, prestando atenção e observando o lado político. Confesso que eu jamais imaginei que seria algum dia vereadora e prefeita hoje, nunca imaginei, nunca esperei isso para mim, mas podemos dizer que os mistérios de Deus a gente não discute, né? E por falar em Deus, eu sei que na sua história você não prestou atenção só na política, como eu sei que você é até hoje muito religiosa, você participou sempre ativamente da questão religiosidade de Santana de Pirapama. Como é que foi isso, Kênia? Movimentos, teatros, igreja, coral, você é cantora. Isso foi toda a vida, né? Assim que eu comecei a caminhar com as minhas pernas mesmo, né, que eu cresci um pouquinho, já foi dentro da igreja. Até porque eu convivi dentro de uma casa paroquial por muitos anos, né? Que era a casa do Monsenhor Roque. E fui depois para a minha avó é uma pessoa extremamente religiosa, de uma fé assim indiscutível. Sempre nos ensinou a rezar muito, né? E a ir à missa aos domingos.
Quando eu comecei a participar do grupo de adolescentes que tinha na cidade, na época era o Padre André, eu tinha 10 anos de idade e já participava do grupo de adolescentes, participava das coroações, né? Sempre teve Pirapama, então, é uma tradição. Digamos assim, coroinha. Mas a coroação era sempre mês de maio, como acontece até hoje. Né? E depois eu comecei a participar de liturgia, de ajudar a organizar Semana Santa, Jubileu, e sempre ali na igreja. E foi assim a minha vida até hoje. Só que eu tive um pequeno probleminha em 2013, né, onde infelizmente eu tive uma decepção muito grande com um determinado padre que estava na minha cidade, que por motivos particulares com outras pessoas ele simplesmente, sei lá, ficou com raiva da gente e é como se quisesse chegar perto e falar assim, não entra mais aqui. Quer dizer, a casa é a casa de Deus, né? A gente entende que a igreja é uma casa aberta para todo e qualquer cristão e não cristão, até onde a gente entende. Mas quando eu faço esse comparativo, Kênia, lembrando do seu passado com o Monsenhor Roque, lembrando das suas atividades, porque você também sempre fez parte do coral, lembrando do carinho que você sempre teve com a igreja, e às vezes quando você, por muitas vezes até em programa de rádio ou entrevista que você deu em outros locais, você fala dessa pequena mágoa, vamos dizer assim, porque a gente sabe que você tem um coração muito grande, mas dessa mágoa que você guarda no coração, desse desentendimento com esse padre, é óbvio que isso não te afastou de Deus, não te afastou da igreja. Como é que hoje você está encarando isso mais de frente? Eu não digo como prefeita, eu digo como cidadã, como cristã. Olha, Mara, eu convivi posso dizer que da época, no Monsenhor Roque, eu falei, convivi, mas quando ele fez meu batizado, logo depois ele faleceu. Então eu comecei a conviver, na verdade, com o padre Antônio Bernardo. Com Bernardo. Que era um padre português que tinha em Pirapama. Pois essa convivência sua, E veio, do padre Antônio Bernardo, certo. Veio o padre André, veio o padre Geraldo Antunes, veio seminaristas que passaram por lá, veio o padre Arnaldo, o padre Flávio, o padre Gil, o padre Claudiano. E você consegue lembrar o nome de todos? Da maioria, claro. Aqueles que eu mais convivi. Então, eu sempre tive uma amizade muito grande, e um respeito muito grande, um carinho muito grande por todos eles que se passaram por Pirapama, porque eu vivi dentro da igreja. A minha vida, eu sempre falei, e já teve vezes da minha mãe falar comigo, mas você larga tudo, às vezes eu estou cheia, com a casa cheia, precisando de ajuda sua, você larga tudo para ir para a igreja. Eu falo, mãe, é a minha vida, eu gosto de estar ali, eu gosto de ajudar, me sinto bem. E muitas vezes, quando eu tinha as minhas angústias, eu procurava sempre a igreja, eu sentava lá caladinha no meu canto, eu rezava, eu buscava a Deus, não que fora dela ninguém possa buscar a Deus, não é isso, mas é ali o lugar, é a casa onde eu me sentia bem também, é como se fosse uma segunda casa para mim. Então convivi com todos eles, com o padre Jéssica, que passou por lá há pouco tempo, agora o padre Claudiano, que já esteve lá, um tempo atrás e que agora voltou. E esse padre Claudiano me parece que ele é natural de Sete Lagoas, não é isso? É de Sete Lagoas. Então não é uma mágoa, é uma não sei dizer a palavra certa. Não, eu não guardo mágoa, nem ressentimento, nem rancor. Eu graças a Deus, eu não tenho essas coisas. É uma tristeza por eu saber de toda uma vida que eu passei por ali, desde pequena, posso dizer, meus 7 anos de idade, e com todas as pessoas que ainda estão ali, a maioria delas fazem parte ainda da igreja até hoje, que me conheceram ali dentro, e passar uma situação desagradável que eu passei, e que para muita gente eu fui culpada, mas eu tenho minha consciência tranquila, e Deus também é testemunho de todos os atos da minha vida. Mas é uma tristeza que eu senti e que eu sinto ainda, que até hoje isso não foi bem assim, eu não consegui superar tudo aquilo que eu passei. Por quê? Porque, poxa vida, eu sou uma pessoa que todo mundo conheceu. Claro.
conhece desde que eu nasci em Santana de Pirapama. A maioria das pessoas que estão ali dentro da igreja são pessoas que convivi com elas, eu criança, aprendi muita coisa com várias delas que estão ali. E que com esse acontecimento é como se fosse assim, eu não conheço você mais, né? Ou então, eu não conheço essa pessoa, nunca vi. De repente você se tornou uma estranha. E hoje eu entro na igreja, né? Eu canto ainda no coral. Não é porque eu me tornei uma prefeita que eu deixei de viver os meus costumes. Você vai sempre aos fins de semana? Você participa do coral? Participo do coral. A prefeita que canta no coral da igreja? Participo. E para muita gente, eu já escutei, né, muito isso, sabe por quê? Você prefeita, e aí no coral, antes de eu ser prefeita, eu sou a Kênia, né? Eu sou a pessoa... A Kênia cristã. Cristã, a Kênia que sempre fui. Não é depois que fui eleita pelo povo a prefeita que eu vou me tornar uma pessoa que eu não sou. Continuo participando, mas não é fácil, né? É muito difícil, às vezes. Agora, já passou um período, né? E rezei muito, pedi muito a Deus que me desse discernimento das coisas. Hoje tem aquela tristeza ainda, porque o que aconteceu me prejudicou profundamente espiritualmente, né? Tenho dificuldades, às vezes quando eu entro na minha igreja, da minha cidade, eu tenho dificuldade sim, de olhar e falar, não sinto mais como se ali fosse a minha segunda casa, igual era antigamente. Quer dizer, não foi você que fechou as portas, você quer dizer o seguinte, que tentaram fechar as portas para você. Tentaram. Seria isso? Mas como igreja é a casa do povo, é a casa de Deus, né? Eu não deixei de ir, eu realmente diminui um pouco, mas não deixei de ir, não deixei de participar. O seu coração, porque eu sei que você é uma pessoa de muita fé, eu sei de história sua participando dos teatros de Sexta-feira da Paixão, eu sei de história sua não só nos teatros, no coral, como em movimentos gerais da igreja, até mesmo antes de ser prefeita. Eu sei que, pelo que você está dizendo, não mudou pelo fato de você ser prefeita. Mas você acha que existe uma falha do clero para com você, do reconhecer esse passado seu e a sua vontade de continuar conseguindo o seu, que você sempre foi? Não é uma falha do clero comigo. Eu acho que sim, uma falha não só comigo, mas com todas as pessoas que passam. Com a comunidade em geral. Todas as pessoas que passam por esse tipo de situação. Certo. Né? Eu não posso falar que é comigo, só porque não foi só eu que passei por esse tipo de constrangimento, teve outras pessoas também que passaram. Você perdoa? Perdoo. Eu não sou Deus para perdoar não, mas o que é da minha parte eu perdoo sim. Tá certo. Sempre nós vamos voltar aqui, né? Daqui a pouquinho, na segunda parte, nós vamos dar um pequeno intervalo. E na segunda parte nós vamos conversar um pouco mais com Kênia Marques dos Santos, prefeita da cidade de Santana de Pirapama, onde nós iremos entrar num assunto chamado política, porque Kênia hoje é prefeita de Santana de Pirapama. A gente volta já.